Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Seguros na Prática. Eu sou Anderson Ajop, diretor de conteúdo aqui do Seguros na Prática. E hoje a gente vai conversar com o Márcio Coriolano, ícone do mercado de seguros. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo o convite de vocês, né? Mais que satisfação, é uma honra para mim, viu, Anderson, estar aqui no Seguros na Prática. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para você que está acompanhando a gente, eu quero te convidar a participar da Conferência Seguros na Prática, o maior evento online para corretores de seguros. Vai acontecer de 7 a 11 de novembro. A inscrição é gratuita, então tem muita coisa boa que a gente está preparando para esse evento. Quer saber tudo o que vai acontecer? Clica no link que está na descrição do episódio ou aqui no vídeo do YouTube e faça a sua inscrição gratuitamente. Eu quero te ver nesse evento, hein? E fica com a gente, porque a gente vai ter uma conversa muito boa aqui com o Márcio Coriolano. A gente já volta. Márcio Coriolano, seja bem-vindo ao podcast do Seguros na Prática. É uma honra ter você aqui. Depois de muitas agenda, da gente conseguir marcar, enfim, conseguimos ter a tua presença aqui, imagino. Acho que a vida agora está um pouco mais tranquila, né? Depois de muitos anos no mercado de seguros. Mas é uma honra ter você aqui para a gente bater um papo aqui sobre seguros, distribuição de seguros, conhecer um pouquinho da tua trajetória. Para mim, acredito que vai ser um aprendizado aqui. Para mim também. A gente sempre aprende com tudo, né, Anderson? Como eu já disse, né, também para mim é uma satisfação enorme, né, uma honra muito grande também estar aqui com vocês. E olha, vou aguardar o convite aí da conferência, tá? Dos seguros. Quero estar lá com vocês, tá bom? Então não esquece não de me convidar para o evento, tá bom? Com certeza. Já quero deixar aqui o convite no ar, Márcio. Com certeza você vai encontrar o Márcio na Conferência Seguros na Prática aqui. Vamos lá, quem sabe uma continuidade dessa conversa aqui ou um aprofundamento em algum tema do que a gente vai falar aqui. Ok. Márcio, são 30 anos no mercado de seguros. Eu queria saber por onde isso começou. Tu já escolheu o mercado de seguros? Foi o mercado de seguros que te escolheu? Como é que tu veio parar nesse Não. Eu não digo que foi uma coincidência, né? Mas inicialmente enfim, o objetivo não era esse, né? Eu tenho, Anderson, uma carreira assim, né, ao longo desses anos que você falou, esses 30 anos, assim como se fossem duas perfeitas metades. Na primeira metade eu trabalhei em área pública ou parapública, né? Chamo parapúblicas empresas estatais, né? Então eu trabalhei em governo do Estado do Rio de Janeiro, trabalhei no governo federal, trabalhei no Banco Nacional de Habitação, enfim, trabalhei para outros organismos, né, públicos, na SUSEP, onde eu fui diretor e depois superintendente, e a segunda metade foi no mercado de seguros, né? E é nessa primeira metade que eu estou comentando, primariamente meu objetivo é trabalhar na área de planejamento, planejamento urbano e metropolitano, que é o que eu fazia. Mas quis o destino, né, que ainda no BNH, lá atrás, eu cuidasse da área de seguro habitacional do sistema financeiro da habitação, que era uma coisa enorme, né? Enorme, muito grande. Ainda é hoje, mas em Hanover, né? Então, a partir dessa experiência, também eu fui me destinando, né, para outras atividades que tinha a ver com o seguro. E, finalmente, quando eu trabalhei no Ministério da Fazenda, na época o ministro era Pedro Malan, eu também cuidava de uma área que fazia regulação de preços, inclusive, dos planos de saúde, não de seguro, mas de plano de saúde, que é tudo a mesma coisa. Pré-Lei 96... Pré-Lei 9656, 9656. exatamente. Já foi aí que eu aprendi muita coisa sobre esse mercado enorme, né? E aí depois SUSEP, pronto. Aí quando eu fui para a SUSEP, a convite do Pedro Malan, foi que aí se descortinou, né? Todo esse enorme mercado de seguros para mim, aprendi muito, né? Eu estava num lado do balcão, né? Sim. Mas nesse lado do balcão público, até porque eu já tinha acompanhamento, né, acompanhamento das atividades privadas, né? Seja de todas as empresas que trabalhavam no sistema financeiro, que participavam do sistema financeiro da habitação, né, e do seguro habitacional, e também pelo lado das operadoras de plano de saúde, eu já conseguia fazer assim ter uma compreensão bastante ampla disso, né? E veio então, eu não esperava, isso foi em 96, um convite do Grupo Bradesco Seguros. Olha aí. Para trabalhar lá com eles, né? Eles bom, pelo menos disseram isso para mim, né? E até hoje dizem que vislumbraram em mim um técnico. Eu não estava na SUSEP para fazer política, nem tinha nenhuma pretensão de
a partir dali, alavancar minha carreira no setor público, né? Gostava de fazer aquilo, né? Enfim, tinha uma equipe maravilhosa, né? Muito boa. SUSEP foi também uma escola muito, muito importante para mim. No início eu não entendi muito bem e recusei, né? Falei, pô, pera lá, que é isso, né? O mandato do presidente na época, presidente da República, estava em curso, né? Isso foi em 96, não tinha nenhuma pretensão de sair e tal. Mas aí depois eles vieram novamente com a oferta do convite. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver que não dá para recusar uma coisa assim, né? Está se abrindo para mim também uma nova oportunidade de aprender mais, né? E progredir. É isso. Né? Então, a partir de que eu entrei lá no Bradesco Seguros em 97, eu só vinha sair de lá me aposentando em 2016 e ainda permanecendo até 2018, participando do Conselho de Administração da Bradesco Saúde, companhia que eu fui presidente, né, de 2010 até 2016. Fiquei ainda 17, 18 como conselheiro. E também dividimos atividades lá com a CNSEG. Né? A CNSEG, para mim, não era alguma coisa estranha. Ao contrário. Porque mesmo ainda eu, como diretor estatutário lá do Grupo Bradesco Seguros, na área de vida, na área de capitalização e depois na área de saúde, eu participava das várias comissões que a CNSEG, né, na época a FENASEG tinha, desenvolvia. Né? Muito legal, né? Uma coisa assim, muito produtiva, né? Não apenas a missão, né, de você representar bem o setor junto ao público, junto às autoridades, mas também a troca de experiências com as pessoas. Né? Então foi um período assim maravilhoso para mim, não é à toa que eu fui ficando, falei, não, pera lá, né? Pera lá, tem que sair, né? Eu sou a favor da renovação, sabe, Anderson, de quadros, né? Sempre fui. Né? Então eu não posso morder minha língua, né? E ficar me eternizando lá. Foi exatamente isso, foi um preparo. Bom, depois a gente vai falar sobre isso. Acho que estou falando demais. Mas a introdução é essa, tá bom? Entendi. Foi assim que eu entrei e foi assim que permaneci no mercado de seguros. Que bacana, que bacana. E ao longo desses anos aí, você deve ter tomado muitas decisões aí que influenciaram, que impactaram, né, o mercado de seguros. Estando à frente de um grande grupo, né, de segurador, que ainda é um dos maiores grupos do mercado de segurador. E como é que é ser membro aí de um conselho, de uma seguradora, que impacta o corretor, que impacta, no caso da saúde, impacta os prestadores, o médico? Como é que é tomar essas decisões aí que no dia seguinte vão impactar a vida de milhares de pessoas aí? Como é que é? Estar à frente e depois ser membro de um conselho dessas empresas? Olha só, Anderson, é uma responsabilidade grande, sim. Né? Você apontou todos os desafios que o executivo tem em qualquer empresa. Sim. Né? No menor grau ou no maior grau? Exatamente, maior ou menor grau. A questão é que hoje eu acho que todas as empresas, as companhias, né, são assim, fechadas ou abertas, mas o Grupo Bradesco ele sempre foi um pouco diferente lá atrás e, de certa maneira, ele pautou as outras empresas. Porque o executivo não toma uma decisão solitária. Né? Hoje, não estou falando só de Bradesco, não, tá? Todas as companhias elas têm comitê para tudo quanto é lado. Né? Então, o executivo que toma a decisão final, ou que encaminha, pelo menos, as decisões, ele divide isso, compartilha, divide é a palavra ruim. Ele compartilha as decisões dele, as visões dele, né, com o grupo dos executivos da empresa. Né, em primeiro lugar, o que dá um certo conforto também, e diminui o risco do erro. Está compartilhando visões diferentes. E os comitês, eles dão o suporte necessário. Não adianta não existe mais CEO imperador em companhia nenhuma. Né? Porque hoje tem comitê de compliance, ele tem que se submeter a essas regras de compliance, tem comitê de riscos, ele tem que apresentar propostas que já estão aceitas, né, dentro dos parâmetros de risco, enfim. Né? Então, eu acho que isso foi, quando eu digo que foi uma escola em todas as dimensões possíveis. Né? Eu aprendi a ter que ter a responsabilidade da decisão, mas devidamente discutida, né, com os meus pares. Né? Então, acho que isso hoje é uma característica muito boa. Esse modelo, pouca gente acho que sabe, ele também é a pauta também da CNSEG. A CNSEG não é um lugar que tem um presidente o seu presidente que seja o imperador, que seja aquele que... Né, houve épocas, né, em que o mercado segurador era muito concentrado e, de certa maneira, também havia naturalmente concentração
de decisões em mão de poucos. Né? Mas ao longo do tempo a gente pode falar sobre isso, que o mercado foi se desconcentrando e tudo mais. Cada vez mais esse modelo que as empresas tinham e têm de compartilhamento de discussões, decisões, foi copiado dentro da CNSEG. E talvez, isso é o meu orgulho, tá, Anderson? Né? Quando Marco Rossi, que me antecedeu, né? Saudoso Marco Rossi, né? Foi um nome executivo que a fatalidade levou ele cedo, né? Mas o nosso acerto era o seguinte: olha, eu vou para lá para fazer um trabalho de profissionalização da CNSEG. Esse é o meu objetivo. Pegar a tua experiência que eu tinha como executivo. Essa experiência como executivo, que tinha sido vencedora, né? Não a minha pessoal, sim. Né? Mas o espaço que eu habitava e continuei habitando, né, durante um tempo lá no Bradesco, servir de modelo para que a CNSEG deixasse de ser uma confederação que vai sendo construída assim como lajes, uma superposta uma em cima da outra, né? Para ter efetivamente uma consolidação de um planejamento, né? Para ter uma governança muito próxima do que as empresas observam. Mas isso não é porque a gente queria só, não. Tá? É porque os riscos também que uma confederação tem, né? Pelo movimento de recursos que ela administra, pela responsabilidade que ela tem ao colocar as visões do setor junto aos poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, coloca um risco também para todos os conselheiros que lá participam. Né? Então, a redução desse risco também, o risco da representação institucional, também foi um objetivo que eu persegui lá. Né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, sim, tá? Sim. Mas foi muito legal. Né? Um trabalho do cão. Um trabalho enorme, não é fácil, né? Porque eu era cobrado de todos os lados, né? No tempo que eu estava ainda me dividindo, né? Então, o Grupo Bradesco cobrava muito. Né? Peraí, Márcio, o mundo não é só a CNSEG. E do lado de lá, pô, Márcio, vem ajudar a gente aqui. Né? Então, mas deu para a gente fazer porque, de novo, né? É uma equipe que eu encontrei lá também na CNSEG, de primeira, né? Enfim, vocês conhecem a grande maioria deles, né? Técnicos e pessoas, e gente da melhor qualidade, né? Gente bacana, né? Gente honesta, gente honrada, né? Gente capaz, né? Gente que gosta de conviver e não tem nada diferente disso, não. Né? Então, quis Deus, né? Quis o destino que eu sempre encontrasse um lugar legal para trabalhar. Que bom. E, Márcio, ao longo desses anos aí você falou que trabalhou de um lado da mesa, do outro, vários pontos, pôde observar, né, o mercado de seguros de vários pontos de vista. Você conseguiu encontrar a solução aí que a gente tem para distribuir seguros no Brasil? Qual é a solução para a gente vencer esse desafio, né, de aculturamento, seja de compra? Conseguiu desenvolver algum projeto que realmente conseguiu vencer essa barreira assim, que a gente tem? Quando a gente ouve seguro residencial, 70% das residências não tem. O alto, uma grande maioria também não tem. Seguro de vida, nem se fala. Por mais que tenha, a população como um todo esteja mais aderente, né, à proteção, a planejar o futuro, ainda é um grande desafio. Você conseguiu achar essa solução aí? Olha só, isso é a pergunta de $1 milhão, né? Ou qualquer outra moeda, rúpia, né? Qualquer uma. Não, Anderson, é o seguinte: eu acho que não existe bala de prata, né, para setor nenhum. Não existe bala de prata nenhuma. E particularmente no setor de seguros não tem alguma coisa, uma solução mágica. Né? Senão eu já tinha arranjado uma solução mágica ao longo desse tempo todo. Então não tem, né? Eu acho que o que tem é que ter a exata compreensão das prioridades que devem ser feitas. Então, para não ficar só no discurso, só no blá, 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 né? Eu acho que tem coisas importantes que é como você aumenta a penetração do seguro. Fica todo mundo dizendo, né? Como é que aumenta a penetração do seguro? Como é que ele passa, né, de 3,5%, sem contar a saúde, do PIB para 7%, para dobrar, né? Enfim, que todo mundo essa sempre meta compara de todo lá mundo. com os Estados Unidos. Estados Unidos, tá, Japão, né? Alguns países da Europa, né? Mas as pessoas esquecem esquecem não, porque ninguém deixa de ter luzes, né? Todo mundo é muito iluminado. Mas talvez não tenham isso sempre presente, da abissal diferença de rendimento médio entre o Brasil e esses países que se quer comparar. Gente, por favor, né? Eu sempre cito, Anderson, um número, né?
E outro dia eu vi no jornal, até fiquei curioso. Né? Pô, será que me ouviram falar? Não, não é isso, não. É porque é muito óbvio, só que as pessoas não falam muito. 2/3 da população brasileira, eu vou repetir. 2/3 da população brasileira, no caso, é mais de 2/3, são 72%, segundo a última PNAD, ganham menos de 2 salários mínimos. Ou seja, ganham menos de R$ 2.200. Esse é o nome do jogo. Então, R$ 2.200 por família, certo, para se transportar, para comprar alimentação para botar na mesa, enfim, eventualmente para pagar aluguel, né, porque para quem não tem casa própria, pagar energia, né, gás. E aí, o resto. Aí depois vem o resto, inclusive o seguro. Né? Então, eu acho que o desafio que eu acho que ao longo do tempo está sendo feito, acho que esse é um grande movimento que o mercado segurador tem feito efetivamente, é criar produtos que, ao mesmo tempo, caiam no bolso da população que está perdendo renda ao longo do tempo, né? E aquela que ainda não tem o suficiente para entrar no seguro, né? Oferecer produtos que ele possa ver como valor para ele, né? Efetivamente. Aí vem a questão da educação securitária. Né? O que é que acontece com o sujeito quando ele tem um incêndio, né, num imóvel que ele passou a vida inteira gramando ele e a família dele para poder comprar? Não é isso? sim, Né, que é o valor que tem. É o sujeito que, entendeu, que achava que tinha saúde de ferro, né, e não precisava de médico nem de ninguém, que é acometido por ou acidente, né, ou alguma doença que inesperada. Enfim, eu acho que isso é que cria valor, mas só que você tem que trazer, não é bastardar, não é diminuir a importância do seguro, não, mas é trazer o seguro para essa imensa população que não tem. Aí sim, que é o microseguro, tá, Anderson? A gente vai falar sobre ele, que eu tenho certeza. Né? O seguro inclusivo é o nome que se quiser dar. Né? É você dar esse salto, né, para você aumentar a penetração, aumentando essa base de clientes. Né? Os seguros que ainda são líderes, a gente sabe todos eles, né? Eu e você e todo mundo sabe, eu acho que paulatinamente vão abrir espaço para esses seguros que têm mais a ver com essa incorporação de mais gente. Né? Então, o seguro de automóvel continua sendo seguro líder. Né? Seguro de vida a risco, que continua sendo seguro líder, enfim, e outros tantos que a gente já sabe. Seguro rural, né? Enfim, esses todos que continuam sendo a locomotiva, né? Não é que não se goste deles, não, eles vão continuar sendo importantes para a população. Mas o Brasil ele vai se tornar um país, talvez, diferente do ponto de vista de proteção da população, né? Quando você tiver seguros, né, de residência, sim, mas para populações de periferia da cidade. Né? Quando você fala ali em educação, a gente pensa mais nesse público que, teoricamente, tem renda, ou tem uma empresa, ou um pequeno empreendedor que tem receita para comprar seguro. Esse, muitas das vezes, não contrata o seguro, a gente percebe, e realmente por falta de conhecimento. Eu não sabia, às vezes, que existia aquele tipo de seguro. Mas a gente percebe o mercado de seguros mais próximo desse público, que, em geral, já é o contratante, o estipulante, né, de uma pólice. Exatamente, você tem inteira razão. Mas quando a gente vai para o público consumidor individual, né, o varejo, vamos colocar assim, aí a gente percebe que a maior dificuldade tem um pouco disso, tem uma camada da população que é por falta de conhecimento, mas a grande maioria é realmente por falta de produtos que se encaixem nessa renda que está ali apertada, cada vez mais apertada, a gente percebe... Assim eu vejo, pelo menos, sim, né? Sim. Como você vê. A gente estava antes do início do programa, né, Anderson, conversando sobre uma outra dimensão dessa história, que é como é que você consegue chegar nesse cidadão. Né? Porque o tipo de venda, comercialização, completamente diferente do que as forças de vendas, seja os comerciais das seguradoras, seja os corretores, estão acostumados a fazer. Você agora falou tudo. O cara está preocupado em fazer a retenção do cliente dele, seja uma pessoa jurídica, uma empresa, né, um estipulante, seja pessoa física. Né? Que aí é aquele trabalho, né, de dar suporte, né? Relacionamento, né, de estar presente sempre. Né? É outro barato completamente diferente quando está alcançando um sujeito que você precisa estar junto dele, ajudando o sujeito, ajudando o cara, né? Porque, enfim, quis a vida que ele não tivesse todos os atributos capazes de ele poder avaliar melhor esse risco. Né? Então, é todo um trabalho muito diferente. As empresas, eu sei que eu tive uma delas, né? Sabe, espera aí, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou virar o meu navio, né?
nesse dique estreito, né, para colocar gente para tentar ampliar, chegar perto dessa camada, né? Eu vou abandonar outra, como é que eu faço? Qual a taxa de retorno? Né? Então, tá certo, isso são perguntas absolutamente procedentes, né, para aquele que está sobrevivendo num momento difícil. Né? Dinheiro caro para burro, né? Dinheiro caríssimo. Taxa de juros dessa, o dinheiro fica muito caro. Há alta taxa de inflação. Então, o empresário não pode tomar decisões assim arriscadas, né, sem olhar muito bem como é que ele pode. E, por outro lado, também, você tem a população fragilizada. Vamos falar sério, tá? Estou fazendo proselitismo aqui, não, tá? Uma população fragilizada porque também tem uma inflação que está corroendo renda, né? Embora o desemprego tenha baixado bastante, mas existem riscos ainda que a população enxerga e que ela precisa ter esse amparo que eu estou te falando. Né? Um sujeito que não fica ali apenas se interessado em entregar o produto, né? Mas em ajudar o sujeito a entender para que ele possa permanecer com o produto. É isso. E hoje isso passa por uma solução em que encontre uma escala, né? E não escala que está necessariamente no relacionamento tradicional aí do corretor individual, que vai lá, está visitando, passa por uma solução que tenha escala de comunicação, de modelo de venda, né? De qual é o canal de venda, o aplicativo ou a solução que vai ser comprada, o seguro, passa também por uma solução que tenha uma comunicação que fale a linguagem daquele público, seja comunicação pelas redes sociais ou diretamente. E quando encontrar esses elementos todos, né, um preço que seja acessível, um produto que seja construído pensando nesse público, aí a gente está encontrando uma Não é? solução. Ou seja, são muitos fatores, né? Não é apenas um. Eu próprio, viu, Anderson, tenho assim... não é crítico, né? Mas assim, muito cauteloso quando se fala nessa questão de comunicação via smart, né? E outras coisas remotas. Canais digitais, de modo geral. O que se chama de digitalização, né? Porque isso ele veio, essa preocupação e esse olhar meio assim mais cauteloso, veio a partir do momento que está se falando sobre essa história dos Open Insurance, Open tudo, Open Health, Open Finance, Open qualquer coisa, né? Agora virou moda. Né? Roberto, porque e eu vou voltar àquele ponto que eu falei. Né? E vamos ver se você concorda. Né? Você fazer acesso na transação digital não é simples, cara, entendeu? Porque isso daqui, por exemplo, um smart, isso aqui é um smart bacana, né? Imagina um smart de uma pessoa que não tem uma renda muito grande, né? Então, o próprio smart dele, né, ele tem limitações. Então, ele não consegue fazer determinado tipo de transação, tá bem? Sim. E tem gente que não adianta só ter, né, o dispositivo móvel. Precisa ter sinal. Né? Precisa ter atendimento na rede. Né? Então, com esse Brasil tão diverso nosso aí, né? Com diversidade de renda, diversidade de tipo de smart, né? Diversidade de acesso e tudo mais, o mercado de seguros ele não pode ter uma solução só. Esse é o ponto. Ele tem que ter várias soluções que se intercomuniquem ou se substituam para poder chegar no cara, para poder chegar no cidadão. Né? Sabendo, né, que ele pode ter limitações, né, seja para receber informação, seja para decidir, seja para se comunicar e, finalmente, mais importante quanto, para pagar. Sim, e para receber. Né? Então, quer dizer, eu acho que eu sei que isso custa caro, tudo isso. Né? É uma decisão empresarial muito difícil. Isso tem que gerar receita. Para o segurador, seja para o corretor de seguros. Né? Corretor também. Mas, meu filho, é isso aí, é o nosso Brasil. Né? A gente não pode achar que a gente está na Alemanha, nem está no Canadá, né? Nem está, enfim, em outros países que têm um nível de prestação de serviço superior, não porque o nosso seja ruim, não é isso, né? É porque tem a população que paga, né? E, Márcio, um dos conjuntos aí, uma das soluções que o mercado ofereceu, vamos voltar um pouquinho na história, microseguros. Inclusive, a gente tem um livro aqui dos microseguros aos seguros inclusivos no Brasil, do Edson Calheiros e do Helios Lavrador. Queria até compartilhar aqui contigo um exemplar. Muito obrigado. Depois vai escrever uma dedicatória. Com certeza. Né?
Muito legal, muito legal. E conheço ambos, né? Conheço o Edson e conheço o Hélios. Está registrada aí a história tem dos coisa bacana. Aqui microseguros. está a foto dos dois aqui, né? Com certeza. Está registrado aí a Legal. história dos microseguros no Brasil. E aí também, quer falar um pouco sobre isso? Não? Acho que tem tudo a ver com o que a gente vinha falando, né? Sim, com certeza. Mas antes, se você quer saber mais sobre o livro, quer ler esse livro, ter acesso ao exemplar físico, impresso ou digital do Kindle, acessa o link que está na descrição aqui do episódio, do vídeo, que você vai ser direcionado diretamente lá para a Amazon para fazer essa compra. Mas, Márcio, microseguros foi uma das soluções aí que o mercado encontrou. Mas me diz uma coisa, o que aconteceu com microseguros? Que teve vamos dizer assim, hoje a gente fala essa palavra, um hype, né? Todo mundo se falava de microseguros, isso que vai resolver os nossos problemas. E aí foi um pouquinho, deixou de se falar, teve projetos relevantes. A gente está no Rio de Janeiro, teve projetos na Rocinha, no Dona Marta. Mas o que aconteceu com isso, com microseguros? Me diz. Olha, acho que, como a gente tem limitação aqui, né, de horário, infelizmente, fica à vontade, né, mas aí também gastaria talvez muito mais tempo. Né? Vou tentar ver assim, colocar o que eu acho, tá? Minha opinião pessoal sempre, tá bem? Sobre o que pode ter acontecido aí, né? Acho que foi um esforço muito, muito, muito grande, né? Até porque existiam experiências internacionais já muito consolidadas, a gente sabe disso, né? Esse negócio surgiu a partir de apoio que o Banco Mundial, na época, né, e a ONU, particularmente, e outras instituições multilaterais deram, né? A partir de experiência que tinha na Índia, a partir de experiência que tinha em outros países da América Latina, inclusive, foi implantado, né? E, de novo, tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, né? Como é que eu chego nesses caras? Né? Como é que eu chego nessa população? Né? Por que é microseguro? Que eu não gosto do nome, não, tá? Não tem microseguro, né? Por isso que agora está sendo substituído por seguro inclusivo. Não existe microseguro. Traz um pouco dessa conotação de que é básico, é menor do que o... É menor do que o tradicional, não é isso, né? A questão é como é que você adapta ele, tem tudo a ver com o que a gente conversou. Adapta para ele ser um seguro que tem a ver com as expectativas, com as necessidades e com as possibilidades de pagamento dessa população que não consegue chegar ao seguro lá de cima. Eu acho que duas carências elas faltaram no início quando estava se discutindo a questão do microseguro. Uma delas é que muitas companhias, as que trabalhavam diretamente com ele, ainda viam o microseguro como um andar, né? como um step da escada, né? Como um degrau da escada, desculpe, para que ele pudesse ir subindo, aumentando a importância segurada, aumentando a cobertura e assim por diante. Né? Então, todos que vendiam, né, ou que intermediavam, ou que acompanhavam, tinham sempre essa expectativa, né? Ofereça isso aqui para ele ir subindo. Né? Produto de entrada, né, que a gente chama. Um produto de entrada. Muito bem, essa é uma primeira avaliação que eu acho que merecia ser aperfeiçoada e está sendo aperfeiçoada. Porque agora está se pensando não mais que ele fosse um degrau, mas que ele fosse o ambiente efetivo de proteção. Né? Ali onde vão se desenvolver as coisas. Se no futuro ele for ampliar a cobertura, se ele for aumentar a importância segurada, está bem. Né? Mas vai ser uma consequência da vontade do cliente, né? E não uma característica do produto. Bem, o segundo ponto que eu acho que foi importante é porque, naquele momento, até porque não se tinha essa clareza sobre o que é degrau e sobre o que é ambiente de seguro, o próprio órgão regulador não cuidou e acho que não tinha muita vontade, né? Não tinha muita demonstração para fazer isso, para dar todas as vantagens para que ele fosse ágil do ponto de vista da venda, ágil do ponto de vista da formulação, ágil do ponto de vista do registro do produto. Enfim, ele estava lá dentro da SUSEP, desculpe, como um produto normal, estava sendo todas aquelas caixinhas lá e tal, né? Então dificultou muito. Eu acho que isso foi ruim. E o terceiro é um aspecto mais tecnológico, já que a gente está falando de digital, né? Porque não vai o sujeito passar por aquela todo, né? Abre conta em banco e não sei o que tal, embora a bancarização hoje seja grande, mas é uma bancarização ainda difícil, né, de acesso para quem está participando disso. Né?
Então, eu me lembro muito bem, especialmente aqui no Dona Marta, né? Era todo mundo experimentando. Não sei se você lembra, né? Que tinha uma maquininha, né, para você emitir o bilhete ali, que o bilhete já era uma prova inequívoca de adesão àquilo. Né? Bem, então eu acho que essa é a história, mas eu acho que agora, por tudo que eu tenho visto, né, e certamente vai estar escrito aqui, né, e também nas comissões que eu acompanhei lá quando estava como presidente da CNSEG, é de agora de transformar isso efetivamente numa grande plataforma para esses que eu falei, 70% dos brasileiros, né, que talvez não tenham a possibilidade de comprar o seguro tal como a gente conhece. O que você falou, então, foi um pouco uma distorção, assim, talvez o modelo lá de fora foi nesse sentido de alcançar, de ter o dispositivo tecnológico ou não de venda acessível, a comunicação acessível, mas quando chegou no Brasil, por conta talvez desse olhar, tipo, isso aqui tem que virar, né? Tem que gerar receita. Foi um olhar um pouquinho distorcido de talvez um produto ainda voltado para esse público que tem renda, só que com ticket menor para ser um produto de entrada e não uma solução para esses 70%. Claro. E fora, né, é evidente, né, todas as diferenças, né, entre a cultura, né, desses países, né? Enfim, não dá para comparar o Brasil com a Índia, né? Ele pode até participar do BRIC, né? Mas ele participa como do ponto de vista geopolítico, né? Há uma geopolítica que interessa a esse país, a população, a cultura, né, e tudo mais é completamente diferente, não dá para copiar. E eu aprendi com o livro aí, aprendi com o Edson aí, a questão dos seguros inclusivos é justamente esse olhar. Não não somente questão de renda. Isso é uma das variáveis que o mercado precisa considerar. Exatamente. Mas é olhar como eu incluo aquele que tem renda, que também ainda não aderiu àquele um seguro que é uma necessidade para ele, realmente aquele que também não tem renda e tem a necessidade, às vezes, até maior do que o que tem renda de proteção, de planejamento. E eu acho que é o olhar correto, talvez, hoje, para seguros inclusivos. Foi um aprendizado, acho que. Exatamente. Todo. Porque a inclusão, né, você tem razão, né, e ele também tem razão. A inclusão, não é só você fazer inclusão pela renda, né, fazer inclusão pelo tipo de conhecimento que você tem, né, qual o grau de maturidade que está o cliente, né, o consumidor, no caso, com relação a seguro. Né? Existem variados graus, dependendo da experiência que ele teve anterior, da família, dos amigos, enfim, a gente sabe disso. E comenta um pouquinho da tua participação aí como porta-voz aí do Seguros, garoto propaganda dos seguros aí na CNSEG. Tá no rádio, tá na TV, tá no YouTube. Porque tinham vários assim, né? Quando a gente assumiu lá e procurou dar curso nesses 2 mandatos, eu estou vendo com muita alegria, né? Muita alegria enorme, de que a atual administração, né? Agora com o Roberto Santos como presidente do Conselho e do Diogo como presidente executivo, estão dando curso, evidentemente, claro que com o jeito de ser de cada um, né, com as prioridades, com a formação, com a cabeça, né, mas estão aproveitando tudo aquilo que a gente construiu, né, ao longo do tempo. E um dos mantras nossos, né, que qualquer administração tem, essa está tendo também que eu estou vendo, é a comunicação. Sempre foi um desafio enorme, parece que uma esfinge, né? Decifra-me ou te devoro, né? Como é que você comunica? Tem várias formas de se comunicar. Onde é que o bicho está pegando? Né? Por que você não consegue chegar no sujeito? E tem gente que acha que a linguagem do seguro é muito difícil. Mas tem outras pessoas que falam assim, olha, ela pode ser muito difícil, mas você não pode abastardar a linguagem, porque senão o cara perde a clareza sobre os conceitos. Aí vai reclamar que ninguém explicou direito. Explicou simples, mas não explicou direito. Né? Quem você quer atingir? Né? Com que propósito? Com que mensagem? Então, essa é uma discussão para... Não é para metro, não, tá? É para quilômetro. Né? Mas nós botamos a faca nos dentes, né? Lá na CNSEG, uma equipe maravilhosa. Desse objetivo, né? Talvez tenha sido um dos maiores. Né? Acho que saiu de algo um pouco pontual, assim, que tinha uma notícia, outra, jornal, impresso. A gente botou dentro do guarda-chuva, Anderson, tá? Esse negócio, para algo programa de educação recorrente, né? Recorrente, exatamente. É isso mesmo que procurou fazer. Botou um guarda-chuva aí que tinha tudo. Né? Começou de forma muito sistemática e depois a gente foi aprendendo a colocar nos escaninhos, nos smartphones certos, dentro dos arquivos certos do smartphone. Então, tinha desde
desde cartilha, muito básica, né, até estudos mais profundos. E a gente começou a identificar o público para cada um. Né? Você não vai dar uma cartilha para o sujeito já tem um conhecimento. Né? Você vai dar para ele um estudo em que ele possa se aprofundar. E fomos começando a ampliar esse universo. Né? E, infelizmente, né, infelizmente do ponto de vista da sociedade, mas felizmente do ponto de vista da comunicação, a pandemia ela trouxe a oportunidade de você alavancar mais ainda essa mensagem através de meios digitais. Não é isso? Sim. Tal como para o seguro, a venda, né, a produção dele, para a comunicação também, o setor estava preparado porque ele já tinha os meios digitais para fazer isso. Então foram inúmeros webinars, não sei o que e tal. Aí eu virei o tal do garoto propaganda, né? 2 programas de rádio que a gente tinha, né? Um na JB e outro na Band. Muita entrevista para jornal, muito webinar, né? Muita gravação com shots rápidos, né? Para você poder fazer, né? E tal, né? E foi muito legal. E eu estava até, também acho que antes do programa comentando contigo, né? Porque essa questão da comunicação, quem está falando, quem está comunicando, precisa acreditar naquilo que está dizendo. Você não ficar com aquela cara meio esquisita ali, né? Todo mundo desconfiado, ele próprio vermelho, né? Porque não está confiando naquilo que está dizendo. Então, eu sempre tive a mania, né? Não é a mania, mas é a característica minha, de procurar ao máximo escrever aquilo que eu estou falando. Mesmo recebendo subsídios, né? Transformar aquilo que eu consigo acreditar. Né, que tem a ver com o meu tempo de respiração, minha maneira de falar. Né? Então, mas, de qualquer maneira, foi muito legal. Agora, é um trabalho que não termina nunca. Como diria o Chacrinha, só acaba quando termina. Não vai terminar nunca, entendeu? Porque cada vez mais você vai ter que ampliar a sua comunicação, cada vez mais você vai aprender com o retorno depois que essa campanha foi feita. Nas empresas é assim também. Né? Todas elas. Né? Tem uma área de marketing enorme, que está sempre aprendendo muito, né? Mas eu acho um trabalho muito nobre porque esse engrandece o consumidor. É para ele que você está falando. Né? E se tiver empatia, se ele entender, puxa, é tudo que o mercado precisa. Né? O mercado que eu digo, quem compra, quem vende, quem tem media. Sim. E eu queria entrar num terreno aqui um pouquinho... Espinhoso, né? Espinhoso. Vamos falar de política. Epa. A gente está esse episódio está indo ao ar entre o primeiro e o segundo turno de uma eleição presidencial aí que parece que durou o ano inteiro ou mais até. Com certeza. Eu acho que o brasileiro não aguenta mais isso, quer que se resolva logo. Mas eu queria que tu compartilhasse um pouquinho da tua visão de economista, né, de um profissional do mercado de seguros, da tua experiência. O que tu acredita que pode acontecer? Tendo uma continuidade do governo atual e tendo uma possível mudança aí voltando, né, para o governo ali para um outro governo. O que esses dois cenários ali podem apresentar, claro, para a economia, mas principalmente para o mercado de seguros? Olha só, Anderson, eu estou falando aqui não como cidadão. Sim. Estou falando como profissional de seguro. Né? Então, uma visão de profissional de seguro, ela tem que ser muito, muito, muito pragmática. Né? Ela não pode ser eivada de preferências ideológicas, ou partidárias, ou religiosas, ou não. Né? O que é melhor para o setor? Né? Eu vou falar uma coisa para você, eu sou muito otimista nesse sentido. Tá? As pessoas às vezes acham que eu sou otimista demais, né? Não sou, não. Eu sou muito, muito, muito realista, né? nessa minha crença, né? Nesse meu otimismo, sou muito realista. Porque eu acho que tanto no governo, nos governos, vamos falar assim, mais social-democratas, né, mais puxados para a esquerda, o setor de seguros ele conseguiu demonstrar para quem lá estava nos ministérios e nas agências, etc., né, a sua contribuição. Conseguiu demonstrar isso. Né? E em cada um desses períodos, desses governos, tiveram comportamentos, assim, tiveram benefícios, né, diferentes. Não sei se as pessoas vão lembrar, né, nos governos do PT, vamos chamar assim, né, principalmente no governo Lula, o Brasil experimentou, por várias coincidências, inclusive internacionais e tal, um aumento muito grande da renda da população mais pobre. Houve também uma desconcentração geográfica muito grande do crescimento. Né? O crescimento foi levado para o Nordeste, né, para o Norte do país. Né?
mais preferencialmente até do que o próprio Sudeste. O que ocorre é que isso alavancou muito o mercado de seguros. Né? Muito bem. Agora, ao mesmo tempo, né, no governo depois Temer, né, que depois que saiu o governo PT, né, do Temer e agora do Bolsonaro, também o setor de seguros ele conseguiu ter um protagonismo grande. Né? As taxas de crescimento desde então superaram muito as taxas de crescimento médio da economia brasileira. Hein? Né? Eu já falei tanto sobre isso que eu fiquei rouco, né, demonstrando isso. Né? Então, eu acho que tanto de um lado quanto do outro, qualquer que seja a decisão política, vamos chamar assim, eleitoral que a população puder dar, eu acho que os seguros saem bem. Né? Seja no governo, digamos assim, mais de centro-direita, seja no governo mais social-democrata ou à esquerda. Né? Porque acho que em ambos os políticos, ambos os dirigentes, ambos aqueles que creem, né, ou que vão habitar lá os corredores dos legislativos, do judiciário e do executivo nessas duas possibilidades, né, já conhecem melhor o seguro. Né? Então, eu acho que nesse ponto eu sou muito... Fora, como eu falei para você, fora discussões partidárias, que não vamos tratar disso não, porque o Brasil precisa de muito mais do que essa divisão. Né? Eu acho que talvez esse seja o grande desafio do setor de seguros. Quem quer que seja vitorioso é unir os brasileiros, né, que tiveram dividido essa polarização, né, quando a gente for falar sobre seguro. Né? Vamos falar sobre seguro não pensando naquele que ganhou, que perdeu, né, mas o que a sociedade pode ganhar com isso. Porque é um setor que tem uma contribuição econômica, social altíssima, enorme, seja altíssima, pelos seguros privados, seja pelos seguros e sempre, Anderson, estatizados. E sempre vai ser difícil. Né? Porque há uma sensibilidade. Eu fiquei nesse universo enorme de seguros, né? Talvez aquilo que eu conheça melhor seja a saúde, porque eu fui durante muitos anos presidente da maior companhia de seguro do Brasil, que é a Bradesco Saúde, de seguro de saúde do Brasil. E é alguma coisa, tem uma sensibilidade muito grande, né? Porque você não está tratando só do imóvel que alagou, né? Você não está tratando só de um quarto que pegou fogo, não está tratando só de... Não, você está tratando de uma vida, né, que está em risco, né, e que você tem que atender, né, ou não pode atender, dependendo das circunstâncias que aquele negócio faça. Né? Então, é um setor muito nobre nesse sentido, né? Uma nobreza enorme, e pouca gente reconhece, daí a necessidade de comunicar melhor. Né? Porque é uma nobreza enorme você lidar com hoje. Né? E plano de saúde é seguro, é a mesma coisa. Sim. Você lidar com a população de 43 milhões, 50 já, milhões de brasileiros que dependem do seguro para poder ter a sua rigidez mental, física e poder ser atendido em período de dificuldade. E saúde aí é outro... É outra coisa que a gente poderia passar mais uma hora falando. Para a gente conversar sobre saúde suplementar. Ao dispor. Mas, Márcio, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria saber o que te move aí ao longo... Eu não vou revelar aqui a tua idade, se quiser, faça. Não, olha, não tem nem... Eu tenho orgulho, não tenho vergonha, não. Até porque me considero ainda um jovem de 70 anos de idade, né? Então, 70 anos, o que te move ainda? O que te faz acordar, ainda contribuir aí profissionalmente? Tudo, o que te move aí hoje? Eu assim, nessas despedidas, foram despedidas, né? Um monte de despedida, meio despedida, né? Que eu avisei pro pessoal, falei assim, é o seguinte, olha, eu posso estar me retirando da CNSEG, mas eu não estou... Oficialmente, do cargo mas eu não estou abandonando o setor, porque é isso que eu sei fazer, que eu acho que eu posso contribuir. Né? O conceito de senador é um conceito lá da Grécia Antiga, né? E o senador, ele era senador não é porque ele fosse melhor, é porque ele tinha mais idade. Então, o Senado sempre foi o lugar das pessoas mais velhas, né? É como se fosse uma espécie de consultor, né? De coaching, que é a palavra da moda. Né? Então, eu acho que hoje eu ainda tenho que colaborar, né? Estou muito ativo ainda. Né? O que esse período agora de afastamento está me dando é a possibilidade de me aproximar mais da família, né? Enfim, meus netos, não é só filho, não. Neto, né? Poder administrar a minha vida melhor, né? E cuidar melhor da minha saúde. Né? Mas continuo muito próximo, né? E respondendo objetivamente a tua pergunta, o que é que me move, né? É essa paixão que a gente cria, né, para um setor com esses atributos tão elevados, né? Ao mesmo tempo tão difíceis. Né? É isso. Márcio, obrigado pela tua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você que gostou, quer ouvir mais aí o que o Márcio tem a compartilhar com a gente,
Se inscreve na Conferência Seguros na Prática, ele vai estar com a gente. Já deixa aqui assumido o nosso compromisso, aqui o convite. Deixa aqui o nosso convite, tá aceito já. E é isso, Márcio, obrigado aí. Eu acho que uma conversa vai contribuir bastante aí de conhecimento e de visão de mercado e de economia. Legal. E me diz aí o que você achou. Coloca nos comentários, se você está no YouTube, coloca nos comentários, vem um e-mail para a gente quer saber o que você achou aí dessa conversa aqui. Márcio. Maravilha. E mais uma vez um agradecimento para você, Anderson. Deixa o meu abraço também para a Marina e para o Rafael, tá bom? Que, enfim, nos ajudaram aqui a esse diálogo maravilhoso. Tá certo. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu.